Então, vamos lá, a segunda parte. A terceira, a minha terceira estátua, assim, eu tenho muitas, né? Mas as três principais aqui, então a gente já tá na terceira. Para mim, nada era bom. Sempre achava um jeito de achar defeito. A terceira é as reclamações. Então, para mim, nada era bom. Sempre achava um jeito de achar defeito nas coisas e nas pessoas. Tinha dias que o Vinícius às vezes nem falava comigo para não ouvir as minhas reclamações e insatisfações. A origem dessa estátua na minha vida veio da minha família. Copiei os hábitos deles direitinho. Só percebi quando elas vieram na minha casa de férias e reclamaram de tudo que eu fazia. E o Espírito Santo foi muito claro naquele dia comigo. Um dia, assim, eu tava guardando a louça e disse que se eu não mudasse, eu ficaria igual a elas. Pessoas extremamente satisfeitas. E aí, como eu eliminei? Eu acho que essa, assim, foi muito importante. Essa foi, assim, um peso muito grande que eu tirei das minhas costas. Hoje é uma leveza muito grande poder viver sem ela. Ela vem, ela às vezes toma conta da situação, mas é fácil de eu notar. Então, como eu eliminei, essa é outra que sempre volta se não fico atenta. Geralmente vem como uma angústia no peito. Essa eu sinto fisicamente, não. Além de acontecer às vezes naturalmente, eu sinto ela fisicamente. Onde que eu parei? Um peito. Percebo ela pelo comportamento do Vinícius, que se fecha para mim e me evita. Sempre renova minha mente, dizendo que preciso olhar como como o copo está cheio e não vazio, né? Então eu sempre falo para mim, opa, o copo tá cheio, não tá vazio, sabe? O copo na metade, ele tá cheio ou ele tá vazio? Depende da nossa perspectiva. Então eu falo sempre essa frase para mim. Opa, como é que tá seu copo? Também tento olhar o lado positivo de algo ruim. Então, me pergunto o que Deus está querendo me ensinar com essa situação. Nesse quesito, o Espírito Santo sempre me ajuda, trazendo à minha memória as promessas de Deus, tá? Então, eu sempre tento repetir isso para mim, de uma forma assim que às vezes a dificuldade que eu tô passando é para eu aprender. Então, em algum momento ali que não deu certo, é porque é algo Deus está trabalhando, entendeu? Então, é essa forma de trabalhar dentro de mim. Então, sobre as minhas estátuas, as três principais aí que eu comentei com vocês. E qual é o poder de uma estátua de sal? Elas têm o poder de nos roubar a capacidade de escolha e mobilidade. Como eu disse, elas nos prendem, paralisam, né? Provocam péssima qualidade de vida. Então, que elas trazem, por exemplo, a do gordo, né? Traz problemas para a saúde. A minha do perfeccionismo, às vezes eu deixava de dormir, de descansar, ou de aproveitar um momento com meu filho, porque eu tinha que deixar tudo lindo, maravilhoso, tudo em ordem, né? Preocupada com as pessoas vão pensar de mim. Fazem com que acreditemos em mentiras a nosso respeito, né? A mentira de que eu não sou amada. Eu sou amada, sim. Às vezes não o tempo todo, mas por Deus, com certeza eu sou amada o tempo todo. Então, nos trazem pensamentos obsessivos, né? Como eu disse lá, perfeccionismo, né? De ter que limpar, de ter que arrumar todas as coisas. Bloqueia a nossa capacidade de aprendizagem. Isso é muito interessante. Eu conheço muita pessoa assim que fala, não, eu sou assim, eu não vou mudar. E eu já sei tudo, eu não preciso disso, eu já vivi isso, eu não vou aprender. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. A gente não conhece a Bíblia de cabo a rabo, a gente sempre tem que ler e reler aquela mesma palavra, entendeu? Abrem a porta para a maldade. Tem gente que fica má porque quer se vingar, quer fazer o mal. Machucam quem está à nossa volta,
quando o choque que te machucou fisicamente, psicologicamente é tão grande que também atinge as pessoas à nossa volta. Vou dar um exemplo. Vinícius tem dificuldade de se abrir comigo, porque ou de falar alguma coisa, alguma crítica para mim. Porque quando ele me criticava ou falava qualquer coisa para mim, quando eu ainda tinha essa estátua, eu me sentia ofendida e atacava sem dó. E aí ele falava uma coisa para mim: o que você tá falando de mim? Você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz isso aqui, então você não tem o direito de falar comigo. Isso fez com que ele se fechasse para mim, e é assim até hoje. E por mais que eu tenha mudado, que hoje eu consigo nem sempre, isso é uma parte difícil para mim, mas que eu tento respirar fundo e ouvir, porque eu sei que é pro meu bem, hoje é mais fácil de entender isso. Ele tem dificuldade, porque ele tem medo de eu atacar ele, porque a estátua de sal dele fala para ele, não fala, porque senão ela vai ficar brava com você. Então, eu construí uma estátua de sal no Vinícius, onde ele bloqueou a capacidade dele de se comunicar comigo. Olha como isso é sério. E não abre sua boca porque vai arrumar confusão e vai ser atacado por ela. Então, a estátua dele fala disso de mim. Então, essa parte de machucar, porque às vezes a nossa estátua machuca outras pessoas e criam outras estátuas. Muito sério, né? E aí a gente vai agora como tirar essa estátua da nossa vida, como curar, né? Então, os passos que mais ou menos eu segui para tirar são 4 passos, né? Então, o primeiro, aprender a ouvir. Questione a Deus, Espírito Santo, que está falando. Fala assim, quem está falando? Quem é essa voz? Quem é você que está aí no volante? Sou eu ou é a minha estátua que está tomando essa decisão? Quem será que está aqui no volante? Quem está no comando? Você repete na sua cabeça algo que alguém te disse no passado? Então, tem um exemplo assim que eu descobri há pouco tempo, que essa frase eu recordei de um momento porque eu tinha muita dificuldade de deixar Deus no controle, né? E aí, eu orando, pedindo para Deus o porquê que eu tinha essa dificuldade, eu me lembrei, quando eu tinha 15 anos, de que eu pensava assim: você não pode contar com teu pai, com a tua mãe, suas avós estão muito velhinhas, elas vão morrer logo, logo, você não tem ninguém. Então, se você quiser ser alguém, se você quiser alguma coisa na sua vida, você tem que fazer por si mesma. Então, eu coloquei a carga toda sobre mim. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia o Espírito Santo, eu não conhecia Jesus. Eu não sabia o que Jesus tinha feito por mim. Então, eu coloquei toda a responsabilidade sobre mim. Então, hoje, para mim, deixar Deus conduzir as coisas é muito difícil. Eu tenho que brigar com essa estátua aí e ficar repetindo: é Deus que está no comando, é Deus que vai te ajudar. Entendeu? E aí, ela tem que tomar conta disso para não deixar. Então, esse é um exemplo, assim, isso faz pouco tempo, eu vou te falar, faz um mês, mais ou menos, que o Espírito Santo me revelou essa palavra. E essa palavra me libertou de muitas situações, principalmente a questão da gravidez, porque eu acreditava que engravidar dependia de mim. Então, eu fazia tudo que vocês imaginam, tudo, para poder engravidar. Então, a posição, não sei o que, o produto não sei o que, de última geração, teste não sei do que, tudo que eu podia fazer. Mas não dependeu de mim. A minha gravidez, essa segunda então, nem se fala. Eu não tomei nenhum remédio, não fiz nada. Foi só Deus que fez. Nem o meu organismo mesmo, que tinha que trabalhar ao meu favor com a menstruação, não teve. Bom, então aprender a ouvir. Então pergunta, conversa, fala, tem o som do meu coração, tem alguma coisa aí que precisa, né? A gente sabe que tem, a gente sabe no fundo algumas coisas que as pessoas falam de nós, né? Então, você ouviu, agora vamos identificar. Qual é o nome dessa estátua, né? Quem são? Quais são?
Que papéis elas desempenham? Vamos fazer essas perguntas. Então, um exemplo da minha: rejeição, reclamação, medo de escuro, pessoa que tem medo de controle, de não ter controle das coisas, pessimismo, são várias. Da mesma forma, Deus e o Espírito Santo irá te ajudar. Pede para ele sondar o seu coração nessa jornada de descoberta. Conscientização. Então, esse é o terceiro passo. Percepção, entendimento, aceitação do fato. Não é errado ter estátuas, tá? Já tira essa estátua aí, que eu acho que tudo é errado. Há muitas vozes dentro de nós nos comandando, né? Comandando a nossa vida. Negar é pior, é pior. Eu falei para minha irmã hoje isso, eu falei: Thalita, você já identificou o seu problema, agora você está a um passo de resolver. Entender que temos as questões na vida para mudar e melhorar, reconhecer que precisamos de ajuda, para mim é tão importante e fundamental. Outro ponto é que as pessoas que nos ferem também têm seus traumas, né? E que não sabem como tratar e nos atingem, nos magoam. Mas cabe a nós, como responsáveis e com todo o amor do mundo, ter compaixão de ajudar. Afinal, não foi isso que Cristo fez por nós? Então, a gente se conscientizar, para mim, é importantíssimo, né? Você identificou, agora eu sei que eu tenho isso, eu traçar aí um objetivo para a gente eliminar. Quarto passo, reconstrução. Reescrever os conteúdos, fazer uma metanoia, né? Mudança, renovar a nossa mente. Você precisa voltar para aquela situação do passado e falar com aquela pessoa que foi tão ferida e machucada. Essa pessoa, você, tá? E dizer que naquele momento em que se sentiu tão desprotegida, ela não podia ver, mas Jesus estava lá cuidando dela e protegendo, certo? Eu vou contar mais um exemplo aqui da minha vida, um testemunho, né? Essa noite eu sonhei com uma situação que aconteceu comigo na adolescência, acho que eu já tinha uns 20 anos, mais ou menos, que eu saí com um cara, um moço muito idiota, muito nojento, e eu me lembrei, acho que em sonho veio na minha mente, e eu falei: meu Deus, o que eu sei com esse cara? Onde eu tava com a cabeça, né? Aí, né, eu fui ler essa palavra, agora eu entendi por quê. Mas Deus estava lá cuidando. Eu saí com o cara porque eu achava que qualquer coisa servia, né? Mas Jesus me protegeu de não ter acontecido nada pior comigo. Eu saí com o cara, mas fiquei bem, não aconteceu nada comigo. Então, Deus cuidou de mim, Jesus estava lá, me protegendo. Como sempre, coitado de Jesus nessa época. Então, eu volto lá para aquela menina de 15 anos que achava que qualquer coisa servia. Converso com ela, que ela não precisa se contentar com qualquer coisa para se sentir amada ou aceita. Não precisa deixar te machucarem para ser amada, porque Jesus te ama. Eu falo para aquela menina, Jesus te ama, eu te amo, nós iremos te proteger, você será muito mimada por Deus. Ele vai dar tudo que você sonhou na sua vida. Você vai fazer faculdade, você vai estudar em outro país, vai se casar com um homem que te ama demais, um homem lindo, que vai te amar e vai te dar uma família linda, vai te dar 2 filhos. Ainda que você tenha se sentido rejeitada pelos seus pais, eu não te abandonarei. Ainda que você não se sinta amada por ninguém, eu te amo, eu vou te proteger, eu vou te dar de tudo. Esse é o nosso Pai querido, esse é o nosso Deus, esse é Jesus que foi lá na cruz por nós.
Então, se eu soubesse disso, eu até escrevi aqui, ó, se eu soubesse disso há 15 anos, teria me poupado de muitos problemas, né? Se eu conhecesse a Jesus quando eu tinha 15 anos, teria me poupado de muitos problemas e sofrimento. Mas mesmo assim, eu vi Jesus cuidando de mim, né? Então, quando eu olho lá e lembro desses caras idiotas que eu saía, né? Eu fiquei bem, Deus cuidou de mim, né? Quando a rejeição vem, é esse o exercício que eu faço e me cerco do amor de Jesus por mim e do livramento que foi toda a minha história até conhecer Jesus, né? Dessa forma, a minha estátua perde força, vai embora e quando ela tenta voltar, eu começo tudo de novo. Então, eu converso comigo tudo de novo, conto essa historinha toda vez. E eu tenho uma carta que eu escrevi pra mim com 15 anos. Então, a Thaís de 30 anos fez uma carta pra Thaís de 15 anos.